Hoje estudaremos as consequências do pecado sobre o corpo humano de acordo com o que a Bíblia ensina. Veremos que em morte, sofrimento, envelhecimento e esperança na redenção e glorificação por Cristo são elementos que acompanham o homem desde a queda no Éden. Gênesis 3:6. No momento da desobediência do homem, houve uma ruptura imediata da comunhão entre o Criador e a criatura. Ao comer do fruto proibido, o homem toma uma posição de inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Morrendo espiritualmente e recebendo sobre o seu corpo as ações destrutivas do pecado, a saber, a morte física, suas causas e seus efeitos. Ao receber sua sentença e ser expulso do jardim, o casal original começa a sentir os efeitos do pecado sobre o corpo e sobre a vida, enfrentando conflitos familiares, dores, violência e morte. Na criação do homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. E ao concluir sua obra, viu Deus que o homem era bom, assim como tudo o que houvera criado. Gênesis 1:31. O primeiro casal tinha uma vida plena e em completa harmonia com Deus, entre si, consigo mesmos e com a natureza. Ou seja, havia completa paz e prazer na vida perfeita criada por um Deus perfeito para o homem perfeito. Mas dotado de liberdade, o homem escolheu comer do único fruto que Deus havia proibido, dando ouvido à voz da sua mulher, que se deixara levar pelas astutas ciladas do diabo. A vida que antes era só de gozo, contando com a presença de Deus na virada de cada dia, agora é afetada em todos os seus aspectos, físico, emocional e espiritual. O pecado trouxe consigo algo que antes Adão e Eva não haviam experimentado: a dor e o sofrimento. Fora do Éden, o homem passa a viver em um ambiente adverso, em uma terra agora amaldiçoada por Deus. Gênesis 3:17, e entre animais hostis à sua espécie. O ser humano, agora mortal, passa a se degenerar e caminha para a sentença final do corpo, aquela que o apóstolo Paulo chama de o salário do pecado, a morte. Romanos 6:23. Embora saibamos que o destino final do homem material é o pó, Gênesis 3:17, Eclesiastes 12:7, precisamos entender que entre o nascimento e o fim da vida há um percurso a ser seguido, e que durante esse tempo precisamos aproveitar cada fase da nossa vida, levando em consideração a naturalidade do corpo em cada faixa etária da vida. Hoje, há pessoas que sentem um medo terrível de envelhecer, ou parecer velho, e isso tem produzido comportamentos incompatíveis com a idade dos indivíduos. Na psicologia, isso é chamado de gerontofobia. Hoje é muito comum as pessoas negarem a própria idade ou até mesmo evita conviver com pessoas da mesma faixa etária, tentando parecer muito mais jovem, ou sentem repulsa ao perceberem os sinais da idade como rugas, cabelos brancos ou até mesmo limitações físicas. A Bíblia trata a velhice com honra e ressalta o seu valor em diversas passagens. O livro sagrado diz que com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Jó 12:12. Mas infelizmente o mundo moderno insiste em uma cultura de negação dessa fase da vida, a ponto de rejeitar que a palavra velho se aplique a pessoas substituindo por termos ditos menos agressivos. Precisamos, pois, ser sábios e aproveitar a nossa vida com gratidão e gozo a cada fase vivida, como o salmista Davi fala com a autoridade de quem viveu muito e pôde observar a fidelidade de Deus ao longo do tempo. Salmos 37:25. O cuidado com o nosso corpo é de primordial importância, pois somos criação divina e somos templo de Deus. 1 Coríntios 3:16. Embora sejamos dotados de livre-arbítrio, nossas escolhas e ações precisam respeitar aquilo que o Criador quer para o nosso corpo, sabendo que tudo trará Deus a juízo. Eclesiastes 11:9. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal, e o próprio Deus nos aconselha a escolher o bem. Deuteronômio 30:19. Pois está posto à nossa frente bênção e maldição. A maioria das nossas escolhas afetam diretamente o nosso corpo, que além de sofrer as consequências naturais do pecado original, sofre os impactos das nossas transgressões e práticas ao longo da vida. Isso potencializa o sofrimento, em decorrência de problemas e mazelas provocados pela ação humana em busca do prazer desenfreado ou da satisfação própria, não respeitando os limites do corpo, com uso de drogas, sexualidade ilícita e banalizada, drogas, alimentação desregrada, entre outros hábitos que distorcem o propósito original do ser humano criado à imagem de Deus.
Como consequência disso, o corpo torna-se mais suscetível a sofrer enfermidades, degenerações e dependências que comprometem sua funcionalidade natural. No plano psicológico, a busca desordenada por prazer conduz ao vazio existencial, à ansiedade e à fragmentação da identidade, uma vez que o ser humano se distancia do propósito para o qual foi criado. As doenças estão entre os fatores que levam o homem de volta ao pó como consequência do pecado. O homem já nasce destinado a perecer, voltar para a sua origem. E nesse processo de degeneração, as doenças são muitas vezes determinantes. Não há um só ser humano que esteja isento de sofrer com as enfermidades do corpo, sendo ele cristão ou não. Embora o nosso Deus tenha poder para curar qualquer enfermidade, é de nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo e termos paciência e fé quando somos acometidos por males que o corpo enfrenta. Como disse o apóstolo Paulo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Após a queda, o ciclo natural da vida humana passou a ser marcado pela limitação, pela dor e pela inevitabilidade do fim. Nascimento, crescimento, envelhecimento, doença, sofrimento e morte física fecham esse ciclo. E como disse o salmista, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Salmos 90:10. É importante para cada ser humano ter consciência disso para a aceitação de si mesmo e dos outros, para vivermos em comunhão com nós mesmos e com nossos semelhantes sem acepção. Como vimos até aqui, o pecado de Adão trouxe grande fardo e consequências devastadoras para o homem que se tornou mortal e vulnerável, mas Deus garantiu o escape. Através de Cristo teremos nosso corpo glorificado e perfeito outra vez. Portanto, tenhamos a firme convicção de que, embora tenhamos hoje um corpo corruptível, se andarmos em santidade e perseverarmos até o fim, teremos o corpo transformado, revestido de incorruptibilidade, e seremos glorificados semelhantes ao corpo de Cristo. Amém.